Gostaria de, mais uma vez, dizer boa tarde. É um prazer estar com vocês e estarmos neste mês reunidos para, mais uma vez, referenciarmos Kardec. No mês do seu aniversário, como celebramos todos os anos. A USE tem essa motivação de fazer essa homenagem ao nosso codificador. O Departamento da Doutrina da USE Distrital Ibirapuera promove, então, esse encontro com as 4 casas que fazem parte desse núcleo, que estão ativas nesse núcleo. O CELI, o Centro Espírita Luiz Ismael, o Instituto de Educação Espírita IEE, a Instituição Espírita Beneficente Amor e Paz, que nos recebe nessa tarde, e a Seara Bendita Instituição Espírita. E assim a gente vai, então, dando início à nossa tarde de hoje, ao pensamento que temos, e por que estamos aqui. Lembrando sempre, a gente queria lembrar que esse tema, esse título, não é ao acaso, Autores espíritas sucessores de Kardec. Lembrando sempre que, mais uma vez, nós estamos fazendo uma provocação, um chamamento ao estudo das obras fundamentais da codificação. Portanto, não faz referência, o termo sucessores não faz referência à ideia de substituídos ou de atualizadores de Kardec, mesmo porque estamos trazendo também autores contemporâneos. Os personagens escolhidos são estudiosos, colaboradores, divulgadores do Espiritismo, que buscaram, dentro das possibilidades do seu tempo, trazerem até nós os ensinamentos dos Espíritos. Então, sendo assim, eu começo, por favor, o próximo, eu começo me utilizando das palavras de Godoy e de Lucena, para falar, então, na tarde de hoje, sobre Gustave Guélé. Este médium, esse estudioso, que vai nos dar, assim, uma visão maior da espiritualidade. Um grande pesquisador, e que deve ser consultado, inclusive, nos dias de hoje. Próximo, por favor. Gustave Guélé, ele foi um dos principais filósofos e cientistas de tendências claramente espíritas do século XX. É referência obrigatória no estudo e pesquisa da ectoplasmia e dos seus fenômenos. Entre eles, a gente tem todos os fenômenos de materializações, ou, como dizia Kardec, aparições tangíveis, que é um fenômeno mediúnico que está na ordem das manifestações de efeitos físicos. Nascido, então, a 14 de julho de 1865, em Nancy, na França, ele formou-se em medicina pela Faculdade de Lyon. Ele clinicou até 1918. Como psiquiatra, ele alcançou grande repercussão, sempre atraído por problemas como a sobrevivência, a evolução humana e pelos fenômenos paranormais. Ainda jovem, empenhou-se nas investigações sobre os fenômenos de sonambulismo, premonições e lucidez. E ele seguiu pesquisando o que pôde no campo, então, da mediunidade, ressaltando sempre sua crença reencarnacionista, sob a ótica do Espiritismo. Homem de ciência, ele decidiu, então, sua vida e prestígio, ele dedicou todinho ao crescimento da metapsíquica. Seu interesse, a próxima, por favor, seu interesse foi todo pelos fenômenos paranormais. Então, desse âmbito, ele levou os estudos que ficaram registrados em anais científicos em toda a sua época. A gente pode destacar, então, algumas das suas pesquisas e alguns dos seus médiuns colaboradores
desculpe, e dos seus médiuns colaboradores, como no caso da Eva Carrier, em 1916, que ela tinha essa mediunidade de efeitos físicos. Ainda em 1919, após abandonar a prática médica, a convite de Jean Meyer, ele passa, então, a dedicar-se integralmente às pesquisas metapsíquicas, tornando-se o primeiro presidente do Instituto de Metapsíquica Internacional. Ali, então, ele obteve fenômenos com o médium polonês de materialização Frank Kluski, onde ele obteve moldes em parafina de mãos, braços, pernas, de espíritos materializados, pelo fenômeno da ectoplastia. Ainda hoje, podemos encontrar algumas dessas peças no museu, né, que estão em exposição no Instituto de Metapsíquica Internacional em Paris. Faz parte de um acervo que, por enquanto, ainda existe. Quem puder visitá-lo é bastante interessante. Em 1920, então, ele fundou o Boletim do Instituto de Metapsíquica Internacional. Eu vou me reservar o direito de falar os nomes em português, porque meu francês é péssimo. Mais tarde, então, esse boletim ele passou a chamar-se Revista de Metapsíquica, aonde divulgaram grande parte de suas pesquisas e experimentos acerca de dioplastia, clarividência, telepatia, correspondências cruzadas, dentre outros. De 1921, então, a 1923, por favor, realizou, quer em Varsóvia, quer em Paris, experiências com o médium polonês Stefan Osowiecki. E entre 1922, e 1923, ele acompanhou, então, um novo ciclo de buscas e de sessões de ectoplasmia com o médium Jean Cousset, do que resultou o documento chamado de Manifesto dos 24. O que seria isso, então? Né? Isso significa que esse manifesto foi assinado por eminentes homens da sua época, quer na área da ciência, na medicina, doutores da física, políticos, mestres em filosofia, que em reuniões mediúnicas se uniram para estudar as materializações espirituais e comunicações dos espíritos. Estes assinaram e não tiveram vergonha em assumir em Milão, Itália, que assistiam fenômenos espíritas de todo o calibre, desde o fenômeno de efeitos físicos e também os de efeitos intelectuais. Eles assumiram, então, e deram um peso ao espiritismo, deram um peso a essas experiências que Shelley fazia, né? Com poucos anos, em 1897, Shelley escreveu ensaios de revista geral e interpretação sintética do espiritismo. Ele originalmente fez essa compilação para seu próprio uso, né? Ele fez um resumo da doutrina espírita e organizou para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse entender, para que ele pudesse se aprofundar no espiritismo. Ficou tão bom e tão bem feito que amigos e conhecidos e colaboradores convenceram-no a publicá-lo sob a forma de um ensaio, então. Também escreveu várias obras espíritas, várias obras que vinham determinando e mostrando a condição do espiritismo, né? Uma delas foi o ser subconsciente. Em 1899, ele aborda o perispírito. Ele aborda o perispírito e as suas propriedades. Esse livro faz uma síntese explicativa dos fenômenos obscuros da psicologia normal e anormal.
E o título dele é uma referência ao perispírito, essa substância que compõe o ser subconsciente. E Gelei explica e o descreve como sendo uma substância homogênea, inacessível aos sentidos normais, imponderável, capaz de atravessar obstáculos materiais, suscetível de se projetar à distância, a afastar-se do corpo. Né? Por outro lado, também é visível aos sensitivos em estado de hipnose, ou em estado de hipnose. O ser subconsciente, exteriorizável, diz ele, é o produto sintético de uma série de consciências suscetivas que se fundem nele e na sequência do outro, pouco a pouco, o constitui. E ele vai trazendo, então, essa visão da evolução e de como acontece a evolução do homem, segundo a visão espírita. Publicou também um volume onde ele encadernou as conferências por ele proferidas em várias reuniões e chamou-a de As Provas do Transformismo e os Ensinamentos da Doutrina Espiritualista. Um apanhado de suas conferências que despertaram a curiosidade e atraíram a elite intelectual do seu tempo. Ele se reuniu no Collège de France, em 1918, e repercutiram e projetaram o nome de Gelei em várias nações. Outra obra muito importante, que nós usamos como referência até hoje, e mais conhecida também, foi o Do Inconsciente ao Consciente. Numa linguagem sempre simples, precisa e inequívoca, Gelei desenvolve com profundidade os problemas da evolução e ele analisa através de um estudo crítico. Ele busca nas teorias e compara o que diz os clássicos desse pensamento, Darwin, Lamarck, Bergson, e ele sempre traz, em todos os seus escritos, em todas as suas obras, uma linguagem bastante acessível, onde não haja dúvida, onde a gente possa entender o que está sendo dito, onde a gente não tenha contradito. Ele teve uma grande preocupação em se fazer entender e trazer uma verdade dentro daquilo que ele entendia como verdade, para os tempos e para quem lesse e que tornasse isso compreensível, inclusive, hoje. Né? Em 1912, então, ele escreve outros livros, como Monismo, Idealista e Palingenia. Em 1918, ele escreve a chamada Fisiologia Supranormal e os Fenômenos da Etiopatia. Pode falar. Em 1924, ele põe a ectoplasmia e a clarividência. Esse livro ele apresenta fatos sobre esses fenômenos. Muito foi dito, muito foi falado sobre a veracidade, sobre como comprovar, como tornar real, né? E entender-se o processo da ectoplasmia. Então, ele apresenta nesse livro, ele dá uma resposta a quem tivesse dúvida, trazendo inúmeros relatos, inúmeros fatos sobre esse fenômeno. Nessa última obra, então, Gelei anuncia um volume complementar, intitulado A Gênese e Significado dos Fenômenos. Ele gostaria de deixar muito claro, muito presente, tudo o que ali está contido dentro do que ele conhecia, tudo do que ele entendia. Mas ele não chegou a ser publicado em virtude do acidente aéreo que ele sofreu. E nesse acidente, ele veio a falecer. Gelei desencarnou num acidente de avião em 1924, aos 56 anos de idade. Quando regressava a Paris, após haver assistido em Varsóvia a várias sessões com Frank Kruski,
Retirado dos destroços, então, ele ainda segurava, todo queimado, sua valise, na qual continham fragmentos de moldes em parafina. O avião era especial, e aqui é uma observação. Ele não estava num voo de linha, ele estava num avião fretado, porque quando ele foi querer embarcar numa linha normal, Varsóvia-Paris, o piloto desse voo não quis que ele adentrasse a aeronave. Né? Ele se negava a transportar a valise por conter objetos ditos por ele, piloto, diabólicos e maléficos. Não entendendo o que se passava, Gelei precisou, então, alugar, né, fretar um pequeno avião. E aconteceu o acidente, a fatalidade. Gelei, então, o que a gente poderia falar a respeito dele? Ele foi o primeiro presidente do Instituto de Metapsíquica Internacional, pode virar, onde grandes materializações foram catalogadas, algumas ainda hoje expostas no Instituto de Metapsíquica Internacional, em Paris, como nós já falamos. Ele elegeu o polonês Frank Klusman, médium de materializações, como seu preferido para a realização dos experimentos. Eles tiveram grande afinidade, trabalharam muito e tiveram resultados relevantes das suas pesquisas. Quando fundado o Instituto, Gelei foi designado para ser o diretor. E aí, então, ele abasteceu, ele possibilitou que várias pesquisas, vários experimentos, várias exposições fossem feitas nesse lugar, inclusive assistência. Ele era tão completo, o Instituto era tão completo e tão rico nas suas pormenoridades com relação a experimentos espirituais, e que ele foi considerado de utilidade pública pelo governo. Ele passou a ser utilizado por quem assim dele necessitasse. Na Primeira Grande Guerra, um outro detalhe que também vinha corroborar com todo o interesse que ele tinha pelo espiritismo, que ele foi mobilizado como major da Armada Italiana. Nessa oportunidade, ele conheceu o professor Hawking, conselheiro do Estado e ministro da Higiene Pública da Itália e grande oficial da Legião de Honra. Juntos, eles iniciaram numerosas investigações no campo da metafísica, que revelaram, assim, então, uma grande amizade. Eles tinham os mesmos objetivos, então, eles queriam ter respostas verdadeiras, respostas não duvidosas, né? E dentro dessa condição, então, dentro desse momento, eles foram cada vez mais se unindo. Coincidência? A gente sabe que não existe, né? Homens afins se uniram para estudar a mesma coisa e dar maior validade ao que traziam como resposta. A monografia, aqui eu incluo, né, sobre o título de A Reencarnação, essa monografia, essa obra, é uma monografia que, até longa, bastante longa, uma carta bastante longa, que atingiu muito fortemente quem a recebeu. Gelei a enviou para o doutor Inocêncio Calderoni, que era diretor fundador da revista de Filosofia della Ciência de Palermo, na Itália. Quando esse fez um vasto inquérito mundial sobre o assunto. Então, ele pesquisou e ele foi atrás e ele quis trazer mais e mais explicações. Ele trouxe para o Calderoni
uma síntese muito detalhada das suas pesquisas e daquilo que ele acreditava, né? Então, continuando, a carta que ele dirigiu ao Calderoni, em seu livro A Reencarnação, ele nos diz que as ideias são faculdades inatas, né? Elas são aquisições do passado, aquisições acessíveis ao ser, mais ou menos bem ou mais ou menos pouco evoluído. A hereditariedade psíquica talvez exista, como dizer, mas não é senão a consequência muito atenuada da hereditariedade física. Na realidade, o caráter e as faculdades que o ser traz a nascer são, antes de tudo e por tudo, né? São esta consequência natural, são esse momento que a gente tem desse produto da própria evolução. Compreende-se, então, como às vezes as faculdades e as ideias inatas podem manifestar-se muito cedo, mesmo antes do desenvolvimento complexo do órgão cerebral. Explicam-se logo através dessa orientação e desse conceito as crianças prodígios. A monografia aqui incluída, ela nos faz muitas referências. Pode continuar, por favor? Ela nos faz muitas referências à evolução e à visão espírita que Quelet tinha. Próximo, por favor. Oi. E ele continuava, então, ainda nesse relato, que fizemos uma síntese, né? Que o método do intuitivo, sistematicamente isolado, ele conduz pura e simplesmente ao misticismo. Ora, essas certas escolas, dizia ele, reencarnacionistas, preciso dizê-lo, então, que ainda, lamentavelmente, são impregnadas de misticismo, imbuídas das velhas tradições tecrimónios de magia ou do espírito atáfico do método teológico. Tem mesmo no além, dizia ele, os seus senhores do karma, ou seus semideuses. A era das revelações, a era das profecias, terminou para sempre. Não há lugar na consciência moderna para um misticismo fora de moda, tomando agora exclusivamente prejudicial. A obra definitiva da emancipação intelectual e moral não poderá mais depender senão das pesquisas, estrita e exclusivamente científicas. Não pode ter achismo, né? Sobre a verdadeira natureza do ser e o seu destino. A filosofia do futuro será clara, simples e magnífica. A filosofia da ciência. E ainda continua, Gelei, com explicações, por favor, o próximo, que a gente vai encontrar ao longo de algum tempo, ao longo de algumas situações, né? Como diria Bozano a respeito dele, da onde vem e da onde vai, por que vai. E Bozano dizia, olha, Gelei é, sem dúvida, o grande homem do nosso tempo, aquele que trouxe para nós claramente a doutrina num segmento bastante claro e bastante objetivo, dentro da coerência da doutrina dos espíritos. E ele ainda continua, e se nós levarmos em consideração um texto, um pedaço do que foi publicado no livro Do Inconsciente ao Consciente, nós vamos encontrar, então, Gelei dizendo, o indivíduo, o ser pensante, submetido ao movimento e à morte, movimento de nascimento e de morte,
limitado e limitando suas capacidades, ele consegue, então, de uma forma efêmera, né, em sua duração, não ser o ser real, mas tão só uma representação ilusória e fragmentária desse ser que nós acreditamos seja o ser real, apresentando pouco a pouco reconhecer-se e conhecer o universo. É chispa divina no caminho de realizar suas dignidades inferiores e suas potencialidades criadoras e eternas. E ainda Gelei continua. Com a doutrina palingenésica, o futuro se aclara e se esclarece. Obrigada a todos.